Olá a todos, nós somos do grupo 7, da disciplina de Contabilidade de Micro e Pequenos Empreendimentos. A professora dessa disciplina é a professora Fátima de Souza Freire, da Universidade de Brasília. Então, nós vamos apresentar agora um trabalho sobre a empresa Sarquis, que é uma cervejaria. Eu sou o Gabriel Santos Mendes, está comigo aqui também o Gabriel Gomes, a Letícia Gabriela e o Luiz Felipe. Então, agora vamos passar para a apresentação da empresa. Bom, a empresa foi fundada em maio de 2018 pelos sócios Lucas Sarquis e Frederico Sarquis. Os funcionários da cervejaria eram os próprios sócios, Lucas e Frederico. Os produtos que eles chegaram a vender eram as cervejas Weiss, garrafa de 500, Weiss Long Neck e Weiss Damasco Long Neck. A empresa não era registrada e atuava na informalidade nas datas de setembro a novembro de 2018. Ela chegou a ser uma MEI em março de 2019 e uma limitada em maio de 2019. Porém, os sócios Lucas e Frederico acabaram abandonando as atividades em meados de junho de 2019. E vale ressaltar que a Lei Complementar 155 de 2016 prevê que os micro e pequenos produtores de bebidas alcoólicas podem optar pelo Simples Nacional, desde que a empresa esteja em dia com o cadastro no Ministério da Agricultura e com a Anvisa. Bom, essa lei seria fundamental caso a cervejaria Sarquis fosse regularizada, porque a alíquota total dos impostos incide de 55% a 70% sobre as bebidas alcoólicas. Essa lei surgiu com a intenção de incentivar pequenos produtores de bebidas alcoólicas a se regularizarem, além de aumentar a fiscalização sanitária sobre as bebidas alcoólicas independentes. Nossa metodologia foi com base nos dados das planilhas de controle de estoque, receitas de vendas e despesas com a produção. E essas planilhas foram disponibilizadas pelos sócios. Os dados das planilhas são referentes ao trimestre de setembro a novembro de 2018. A cervejaria chegou a vender outros tipos de cerveja, como as cervejas Weiss Long Neck e a Weiss Damasco Long Neck, só que em quantidades mínimas para teste. Então, para melhor clareza de informações, nos baseamos apenas nos gastos e vendas da cerveja Weiss 500 ml. Sobre o nosso produto, a cerveja da Weiss 500 ml era vendida por R$10. Parte do maquinário era alugado por R$50 e ainda teve os gastos com ingredientes, envasamento, que era a garrafa e o rótulo, e a sanitização das garrafas, já que parte delas eram reutilizadas. Então, quando essas garrafas voltavam para a produção, eles usavam produtos para higienizar a garrafa. A empresa, no trimestre de 2018, ela não pagava tributo, mas considerando que ela virasse uma ME e optasse pelo Simples Nacional, ela ia se enquadrar no anexo 2, a primeira faixa, onde a alíquota nominal seria de 4,5%. Essa primeira faixa, a receita total dos últimos 12 meses, ela vai até R$180 mil. Para calcular, foi utilizada essa fórmula, que é a receita total bruta dos 12 meses, vezes a alíquota nominal, menos o valor a deduzir e divide pela receita bruta de 12 meses. Mas como ela se encaixa na primeira faixa do anexo 2 do Simples Nacional, não tem a parte do valor a deduzir, só a parte da segunda faixa. E também, como ela só começou a funcionar há 3 meses, a gente fez uma média proporcional. Nós calculamos o ponto de equilíbrio dessa empresa e, tendo em consideração que ela tinha um gasto fixo de R$50 mensais
E a pouca variação de gastos variáveis entre os 3 meses que a gente analisou, nós chegamos ao resultado de que, para cobrir todos esses gastos, são necessária a venda de 8 unidades da cerveja para se alcançar o ponto de equilíbrio desejado. Com isso, nós chegamos à margem de contribuição, em que, tendo o preço de venda como R$ 10 e os gastos variáveis variando entre R$ 3,39, R$ 3,98 e R$ 3,18 em cada mês, nós chegamos a uma margem de contribuição média de 60% nos 3 meses. Com isso, uma margem de contribuição total de 158,64 em setembro, 560 em outubro e 130 em novembro, tendo uma média aí nos 3 meses de 36,2% de gastos variáveis e 63,8% de margem de contribuição, considerando o preço de R$ 10 da garrafa. Nós calculamos também a margem de segurança, considerando as vendas em setembro, outubro e novembro. Em setembro, foram realizadas a venda de 24 unidades da garrafa. Com isso, nós obtivemos uma margem de segurança de 200%. Em outubro, foram realizadas a venda de 91 unidades, e com isso nós tivemos uma margem de segurança bem mais alta, de 1.037,5%. Já em novembro, as vendas caíram, e por isso só se alcançou uma margem de segurança de 162,5%. O markup, ele é um indicador que é usado para a formação do preço de venda ideal. A fórmula leva em consideração as despesas fixas, as despesas variáveis e a margem de lucro. Com o valor do markup, a gente vai poder chegar num preço ideal de venda. E para saber disso, a gente vai pegar o custo total unitário, multiplicar pelo markup. E a gente pode ver aqui que o valor seria de R$ 7,09. Aqui está a DRE na informalidade. A gente pode ver que não tem muitas despesas, como água, aluguel, luz e outros. Não tem porque eles produzem em casa e quem paga é a família, não pagando proporcionalmente pelos seus gastos. Também os sócios eles não retiram nada, nenhum valor da empresa. Já a DRE na formalidade. Aqui a gente está considerando que ela virasse tipo uma ANE, e a gente pode ver que a única diferença é o acréscimo do 10. Não tendo nenhuma outra despesa, pois ela provavelmente continuaria utilizando a sua casa para a produção, sem dividir as contas entre a casa e a empresa. Uma vantagem em adquirir o Simples Nacional seria na contratação de algum funcionário, pois quanto maior o gasto com a folha de pagamento, mais vantajoso seria, porque a empresa do Simples Nacional, eles não recolhem os 20% do INSS sobre o total da folha de pagamento da empresa. Aqui temos agora as conclusões que tiramos dessa empresa. Então, para essa empresa poderia ser vantajoso entrar na formalidade por alguns motivos que nós separamos. O primeiro motivo seria a ampliação de mercado consumidor. Então, por ser uma empresa de cervejas e etc., então acaba que vale a pena para ela poder assumir a responsabilidade de vender para pessoas jurídicas, não apenas para pessoas físicas, que ela não poderia vender caso não tivesse nota fiscal. Então, também alguns pontos que podem melhorar são no âmbito dos controles. Então, seria interessante para a empresa que eles desenvolvessem uma linha de controles mais frequente e assídua. Então, o que geraria tanta segurança no trabalho, geraria um controle mais forte, eles conseguiriam, de fato, saber da saúde financeira e dos estoques da empresa. Também, entrando na formalidade, um ponto que a empresa pode ter um grande acréscimo
seria na segurança de trabalho dentro da regularidade. Então, ela teria, caso entrasse na regularidade, o selo da Anvisa, o que garantiria a segurança das suas cervejas e daria mais controle também para o seu cliente, né? Então, ela conseguiria vender melhor para o seu cliente. Com isso, nós separamos alguns pontos para melhorar. Então, esse real controle de vendas e estoque, então, que a empresa desenvolvesse, de fato, um controle eficaz de vendas, um controle eficaz de estoque, que essa acabou sendo uma dificuldade que nós encontramos dentro do caso, né? Então, a empresa não possuía planilhas muito eficientes, muito variadas, mas e nós acreditamos que isso pode ser uma dificuldade que ela enfrentava. Então, outra é que um ponto que poderia ajudar era na gestão de recursos de forma mais organizada, então eles conseguiriam ter, de fato, uma segurança, né? Saber, de fato, como está a empresa. E com isso, tudo poderia ter sido melhorado e poderia ter sido ampliado com uma contratação de uma contabilidade, né? Então, eles conseguiriam empregar de forma mais correta os bens que eles desenvolvessem, os bens que eles tivessem, as receitas e etc. Eles conseguiriam ganhar mais com isso, usar melhor desses bens, investir melhor na empresa. Então, e com isso nós chegamos à bibliografia que nós utilizamos. Agradecemos a todos por assistirem a esse vídeo. Muito obrigado.